Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa exploração do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval, publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, né, separando tudo que foi interessante para você conhecer o jogo, ter aquela ideia geral de como é que funcionam as coisas aqui, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, com todos os nossos vídeos sobre o tema, para você assistir com calma e depois acompanhar a gente aqui a cada semana num novo capítulo. Quem está ligado no movimento e está acompanhando já os vídeos, sabe que a gente está explorando aqui nessa primeira parte as regras básicas do sistema, tá? O livro do Dungeon World ele vai começar com um capítulo razoavelmente extenso que vai detalhar aqui o passo a passo, né, das principais regras utilizadas aqui no jogo. E assim, eu digo que é um capítulo extenso, mas as regras, pelo menos até agora, elas não são extremamente complexas, pelo contrário. Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho, olha, sobre a magia. E só para vocês terem uma ideia, o capítulo de regras falando sobre o sistema de magias e o funcionamento das magias basicamente não, é isto aqui e mais isto aqui, tá? Então assim, quem está acostumado a jogar de mago em outros sistemas de fantasia medieval, geralmente são coisas muito complexas, né? Você tem que estudar literalmente, né? Assim, ver muita coisa, muitos detalhes. Aqui, eu não vou dizer que não tenha um pouco disso, afinal de contas, o Dungeon World, como eu comentei nos primeiros vídeos aqui da série, ele tem aquela pegada, né, das edições mais antigas do D&D. Então quem está acostumado com esses jogos vai perceber que tem algumas similaridades, tem alguns conceitos semelhantes, tem algumas coisas que são bem paralelas ao que a gente conhece do D&D. Só que aqui, na minha opinião, eles conseguiram enxugar bastante o sistema, tá? E assim, nessa parte que eu mostrei para vocês, ele vai dar de fato só as linhas gerais do funcionamento do sistema de magia. E é só o que você precisa para jogar, né? Não precisam muitos detalhes ou coisas extremamente mirabolantes. A gente vai falar mais um pouco sobre magia mais na frente, quando a gente for detalhar as classes, que eu já dei uma fuçada por lá. Então, quando existem classes que são usuárias de magia, tem algum detalhezinho aqui e ali que vai complementando as coisas, mas o básico, o geral, é o que a gente vai ver a partir de agora. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui a sacar um pouquinho de como é que funciona a magia aqui no Dungeon World, eu vou ler um trechinho aqui para vocês para a gente identificar o que é magia segundo as regras aqui do cenário. Então olha só, magia é o nome dado a todas as habilidades que não são derivadas da força do homem ou da fera, mas de forças do além. Magia quer dizer muitas coisas. A habilidade de um druida de tomar a forma de determinado animal é magia, assim como os efeitos refinados dos magos e as bênçãos divinas dos clérigos. Qualquer capacidade acima do que é fisicamente possível é considerada magia, tá? Só uma pequena definição para a gente entender mais ou menos qual é a pegada do jogo, que não é muito diferente de outros cenários de fantasia medieval, tá? Então você vai ter aí a fonte, né, de magia, vamos dizer assim, o estudo, a preparação, o conhecimento arcano, ou alguma fonte divina, né, alguma divindade que vai te conceder aquele poder extra normal, né, além do que o humano é capaz, ou alguma coisa nesse sentido, e também as divindades ligadas à natureza, ou à própria comunhão com a natureza, que vai conceder alguns poderes específicos. Isso aí só para a gente ter uma ideia geral da origem, né, da magia no Dungeon World. Seguindo adiante, a gente vai falar agora dos feitiços, tá? Pra gente já entrar naquela parte mais de regra, de sistema, de detalhamento de como é que funcionam as coisas. Os feitiços nada mais são do que a expressão da magia, ou seja, a forma como a magia se manifesta no cenário, né? Você vai pegar aquela energia, sei lá, aquela força mágica e vai canalizar ela através de um feitiço. Isso vale para todo mundo, tá? Todos os tipos de usuários de magia. Em termos de definição, o que eles dizem aqui que é um feitiço? Um feitiço é alguma coisa que tem um efeito mágico específico, tá? Que pode ser resultante tanto de severos estudos e tudo mais, ou de servidão divina, aquele negócio. Você serve uma divindade, você serve a um poder superior, e em troca disso, esse poder superior te concede a magia, vamos dizer assim, né? O feitiço. Em termos de regra, é aquilo que tem um nome, né, um rótulo, que é aquela pequena definição, como a gente viu já em vídeos anteriores, um nível e um efeito específico, tá? Então, em termos de regra, isso são os feitiços. Uma coisa que é importante de comentar aqui em relação aos feitiços e à magia de uma maneira geral, e aqui, de novo, uma coisa que é muito familiar para quem está acostumado com D&D, mas mesmo que você não esteja, não é algo tão difícil assim de entender, mas é só porque já existe essa similaridade, né, com sistemas mais antigos. A magia aqui no Dungeon World, ela é aquele estilo de magia vanciana, que é o mesmo tipo do D&D, tá? Se você não sabe o que é a magia vanciana, mais ou menos, eu até já fiz aqui no canal uma resenha do livro do Jack Vance, né, que trata sobre isso, que deu origem, né, a esse estilo de magia usado no D&D em vários outros jogos de fantasia medieval. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Mas em linhas gerais, a magia vanciana se organiza de que maneira? Você precisa, para lançar um feitiço, para utilizar uma magia específica, você precisa
conhecer essa magia, você precisa preparar essa magia, você precisa conjurar a magia e logo depois que você fizer tudo isso, você vai esquecer a magia. Ou seja, a cada vez que você quiser lançar essa magia novamente, você vai precisar preparar de novo, conjurar, ou seja, é um processo que basicamente te diz o seguinte: o cérebro do mago, ele é capaz, do mago, do clérigo, do druida, enfim, ele é capaz de conter uma quantidade limitada de magia. Por isso que você precisa decorar ou preparar a magia. E logo depois que você lança, você esquece. Aquele espaço fica vago no seu cérebro. Até que depois você pode, claro, estudar, decorar aquela mesma magia novamente, tá? Mas a ideia geral é basicamente essa. Outra coisa que existe aqui no Dungeon World e em vários outros jogos de fantasia medieval é essa questão de como preparar o feitiço, tá? Aqui no Dungeon World, tudo está ligado com a questão dos movimentos. Então existe um movimento específico que é comungar ou preparar feitiços. E é a partir deste movimento que o personagem, o usuário de magia, vai escolher, vamos colocar dessa forma, as magias às quais ele vai ter acesso durante aquele período, durante aquele dia, enfim, alguma coisa nesse sentido. E como é que isso vai funcionar? Os clérigos, de uma maneira geral, eles têm acesso a todos os feitiços clericais e as orações do nível deles ou inferior. Mas quando eles comungam, eles vão selecionar quais magias eles acham que vão precisar naquele dia. Os magos vão ter os grimórios, onde vão estar anotadas ali todas as magias que eles conhecem, e dentre elas eles vão escolher quais eles vão preparar para aquele dia. O raciocínio é basicamente esse. Quem está acostumado já com jogos de fantasia medieval com esse estilo de magia vanciana, já deve reconhecer mais ou menos essas características que são meio que unânimes em jogos desse tipo. E aí você pode estar se perguntando, tá, beleza, já sei mais ou menos que eu tenho que ter uma lista ali de magias à minha disposição, eu vou escolher e tal, mas quantas eu posso escolher? O raciocínio é mais ou menos o seguinte: cada personagem usuário de magia, ele pode preparar por dia um número de feitiços cuja soma dos níveis seja igual ao nível do conjurador mais um. Ou seja, por exemplo, um personagem de nível 1 vai poder escolher uma quantidade de feitiços que some no máximo 2 níveis. Ou seja, provavelmente ele vai escolher 2 feitiços de nível 1, que é só o que ele tem acesso naquele momento. E a partir daí, a cada nível que ele avança, seja mago ou seja clérigo, ele vai ganhar basicamente um feitiço a mais, porque ele vai continuar tendo essa quantidade limitada. O nível dele mais um. Ou seja, no segundo nível, ele teria acesso a uma soma de feitiços cujos níveis sejam no máximo 3. 3 feitiços de nível 1, um feitiço de nível 3, ou alguma coisa nesse sentido. A diferença básica entre magos e clérigos é a seguinte: os clérigos, eles já começam conhecendo todas as orações, que são feitiços clericais mais simplesinhos, e todos os feitiços clericais do nível dele, tá? E aí ele só vai escolher o que ele vai usar. No caso do mago, não. O mago vai começar conhecendo todos os truques, que são os feitiços mais simples, e 3 feitiços de primeiro nível. E a cada nível que ele sobe, ele ganha automaticamente mais um feitiço, ou seja, ele pode acrescentar ao grimório dele mais um feitiço. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem acesso direto a toda a lista de feitiços do primeiro nível, por exemplo. Ele vai ganhando conforme ele vai subindo de nível, ou de acordo com a aventura ali, se ele encontra o grimório do mago mais poderoso, ou alguma coisa nesse sentido. O avanço do mago, em tese, ele é um pouco mais lento do que o do clérigo, nesse sentido de quantidade de feitiços que ele tem à disposição. Ah, e um detalhe que eu acho que vale a pena comentar é o seguinte: eu estou falando aqui desde o início, mago, clérigo, e os outros usuários de magia, né? E o bardo, e o ranger, e o druida e tal, eles não são citados aqui nesse pedaço, tá? Eu já dei uma fuçada nos capítulos que tratam especificamente deles, tem uma coisinha ou outra diferente ali, então segura aí essa ansiedade, que quando a gente chegar no momento de ver cada uma das classes, a gente vai falar mais detalhes sobre a magia e os seus usos de acordo com cada uma delas. E para a gente fechar essa parte de funcionamento geral da magia, tem a jogada que você vai fazer, né? E quais os resultados que são possíveis. Então, basicamente, ela vai funcionar com aquele mesmo regramento da jogada padrão. Se você tiver 10 ou mais, é um sucesso, tá? Sem nenhum problema, nenhum percalço, vamos dizer assim. Se você tirar 6 ou menos, é uma falha, um grande problema. E se você tirar de 7 a 9, é um sucesso parcial, vamos chamar assim. É um sucesso com algum probleminha a ser resolvido. Mas no caso da magia, tem uma regrinha especial, opcional, caso você queira usar. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Uma opção dada pelo resultado de 7 a 9, que é o sucesso parcial, como eu estou chamando aqui, é a de ter o seu feitiço revogado ou esquecido. Um feitiço revogado ou esquecido ainda é conhecido, mas não mais preparado. Logo, não pode mais ser conjurado.
Quando o conjurador preparar ou comungar novamente, ele poderá escolher de novo aquele feitiço. O que significa isso em termos gerais? Se você está tentando lançar um feitiço específico que você tem lá no seu grimório, por exemplo, preparou, decorou para aquele dia e você tira um 7 a 9, o resultado opcional da revogação do feitiço quer dizer que você não consegue lançar o feitiço e não pode mais tentar lançar ele de novo naquele dia. É tipo como se você tivesse gastado a sua tentativa. Você começou ali e esqueceu. Lembra aquilo que eu falei da sua cabeça tem uma quantidade, um espaço reservado para feitiços? Aquele espaço já foi utilizado. Você esqueceu o feitiço e não conseguiu fazer com que ele tivesse resultado. Então você vai poder utilizá-lo novamente? Vai. Mas para isso você vai ter que preparar e decorar ele de novo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um capítulo do Dungeon World. Eu achei esse sistema de magia dele, pelo menos até agora, bem simples, bem atrativo, bem enxuto, bem legal para quem quer jogar com um conjurador, mas de fato não tem toda aquela paciência para ficar estudando e revendo milhões de detalhes, como geralmente é necessário em jogos com sistemas mais complexos. Mas enfim, quero saber o feedback de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam do sistema de magia, pra gente continuar trocando ideias. E quem quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.